A paz e graça a todos os irmãos. Bom dia para vocês todos. Amém. Que Deus venha tocar o seu coração. Que Deus venha tocar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus venha tocar a todos no dia de hoje. Profetizamos um dia de bênção para cada um de vocês. Uma semana de vitória para cada irmão e irmã. Nesse momento, quero declarar a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Amém? Aqui quem fala é o apóstolo Samuel Macedo. Amém, Jesus? Muito obrigado pela vida de vocês. O sangue de Jesus tem poder. Declaramos as bênçãos do Pai nessa manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Aleluia. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu acordei agora há pouco, muito assustado com a revelação que eu comecei a ter. E eu já vim logo para orar quando eu tive essa revelação. E não foi fácil para mim agora. Só Jesus sabe, Deus sabe, em nome de Jesus estou falando. Eu tive agora essa revelação do anjo da morte passando no Brasil. E ele passava, era um trem. Com aquele trem, era um trem enorme, muito grande aquele trem. E esse trem estava na frente dele, tinha a cabeça de um principado na frente do trem. Cabeça de um demônio mesmo, de um demônio não, de um líder, né? De um líder deles, né? E era uma coisa terrível, irmão. Na verdade, não era só a cabeça não estava. A cabeça não estava apenas ali por estar era um simbolismo, não. Era o próprio demônio na frente do trem. Era o próprio principado. E ele era vivo, olhando. E aquele trem enorme vindo andando no Brasil inteiro, irmão. E era 3 linhas de trem que ele fazia. E no meio do trem, em cima do trem, era uma coisa horrível. Tudo que era tipos de demônios. Parecia aqueles demônios que agem na cadeia mesmo. Eles não andavam por partes assim. Não estava agindo assim como estivesse andando na terra, em cima da terra. Eles andavam por baixo da terra. E vinha, irmão, com aquele grande trem assim. E era uma coisa terrível. E aquele monte de demônios vindo junto com eles, dando risada. Irmão, e colocando corpos de pessoas dentro. Era corpos vivos, tudo dentro daquele trem. Aí teve um que gritava São Paulo. Quando era São Paulo, tinha 3 linhas lá embaixo. E essas 3 linhas, ela tinha uns pontos de contato, como se fosse algo muito forte, assim,
em São Paulo. Andava por todo o Brasil e depois começava em São Paulo, era a parada, mas disse que São Paulo era uma coisa pior. E era o tanto de vidas que estava colocando para dentro do trem, era muito, irmão. Eu abri os olhos para não enxergar mais. Era milhares de corpos que eles estavam jogando, queridos, dentro daquele trem. Era tudo que era tipo de principado de morte estava junto com aquele principado, aquele regente ali. Irmãos, e Deus me mostrou muita coisa horrível em São Paulo, como se fosse uma parada deles. Satanás está com muito olho em São Paulo. Está com olho no Brasil, tá. Mas São Paulo é a parada onde resolve tudo. Eu creio que é as reuniões aonde faz para levar mais vidas, para matar mais pessoas. Irmão, eram milhões de pessoas que eles estavam colocando dentro desse trem. E esse trem, e quando eles ia levando, irmão, ia colocando, entrando em um lugar subterrâneo mais ainda, como se estivesse levando para o abismo mesmo. E eram coisas terríveis que estavam aqui em São Paulo, como fossem os piores demônios, as piores situações que vocês não podem imaginar, porque era vários tipos de falcatrua, de situações que estava aqui. Aí eu comecei a entender, irmão, que é uma realidade que estão vendendo a China, estão vendendo a São Paulo para a China, e aqui em São Paulo tem algo subterrâneo que interessa muito. No Brasil tem lugares subterrâneos que valem milhões. Vamos orar pela nossa nação. Eu nem ia falar porque tem gente que não acredita e pessoas também que tá dormindo, irmão. É como eu falei ontem na hora da live, não adianta a gente ficar com risadinha. Os pregadores estão fazendo gracinhas agora e falando que a live deles vai bombar e que e cantando e fazendo e acontecendo e chamando os cantores para cima do palco e falando coisas como se nada tivesse acontecendo. Irmão, não adianta, porque o número de mortos é verdadeiro e há uma hipocrisia com a igreja nesse tempo, que a igreja não está, irmão, entendendo ainda o que está acontecendo. E é pessoas próximas de nós que está morrendo. Aí a sua Hilda já colocou já aí, ó. Colocou a Anastácia aí, essa moça que é uma cantora aqui de São Bernardo, que é uma cantora, é uma pregadora, irmão. Uma mulher de Deus que está internada entre a vida e a morte, irmão. E no hospital com esse Covid. Então, é fatos verdadeiros, não é algo que a gente está inventando. É muitas pessoas, é muito pastor, é muito líder que está nessa situação. Então vamos ajudar um ao outro, vamos clamar, irmão. Vamos clamar uns pelos outros. Vamos levantar a nossa fé, vamos se colocar em Deus, vamos se posicionar como igreja. Porque quando a gente se colocar como igreja, irmão, quando nós se posicionar como igreja do Senhor, o Senhor vai bradar, o Senhor vai dar a recompensa
que esperamos. Vai ter, irmão, um conserto, vai ter um avivamento, mas para ter esse avivamento, mas para ter esse tempo, irmão, de bênção, o Senhor Deus primeiro quer consertar a sua igreja, o Senhor quer trabalhar na sua igreja. Ora canta la macharamaia, suricanta zumbiranda la massais. Vem sobre a gente no dia de hoje, meu Deus. Vai tocando agora, meu Pai, em cada área da nação brasileira, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus de Israel. Tu és o Deus de Israel. Oh, Senhor, nós esperamos pelo Senhor, Pai querido. Oh, Pai amado, que o Senhor venha tocar, meu Deus. Oh, Senhor, vem tocar, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai querido, vai visitando, Jesus, de uma forma tremenda, meu Deus, a cada pessoa, Senhor. Ore, canta la massarabaias. Vem sobre nós, Senhor, no dia de hoje, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer alegria nos corações. Que o Senhor venha trazer, Senhor, conforto nos corações, Senhor. Senhor, aqueles que têm perdido os seus entes queridos, Pai. Aqueles que realmente, Pai amado, oh Jesus, precisa de ajuda, meu Deus, que está nessas CTIs dos hospitais, Senhor. E eu via também, irmão, como se tivesse sendo arrastado, puxava as pessoas dos leitos, e eles iam passando, quando ia passando aquele trem, e ele falava assim, São Paulo, eles iam puxando de dentro dos hospitais, puxando dos lugares, assim, e era uma coisa terrível, e a pessoa gritando e eles puxando para dentro. Irmãos, é uma realidade, é uma coisa terrível, irmão, uma coisa terrível. Então há um principado de morte e que está tentando reger São Paulo por debaixo da terra, de alguma forma, irmão. E eles iam pegando os corpos assim, irmão, como fosse carro de boi, como fosse aqueles carros de... Como que eu vou dizer para vocês? Como fosse assim, irmão, aqueles... E tinha algumas pessoas que elas já iam trituradas, irmão, assim. E o corpo da pessoa já ia todo... como se fosse aquelas lavagens de boi, quando pega o corpo assim, quando dá a sujeira para o boi comer, a pessoa já... Era como fosse uma lavagem de boi mesmo, os corpos alguns já estavam triturados já, jogados, começavam a ser jogados dentro daquele negócio, irmão. Então que vocês venham se posicionar como igreja do Senhor, que vocês venham clamar ao Senhor, né, no dia de hoje, e vamos pedir para o Senhor Deus que age agora na vida das pessoas, que age agora nas famílias, que age na vida dos líderes, para que haja uma conscientização, irmão, para que haja essa conscientização espiritual, porque se houver, irmão, essa conscientização espiritual, irmão, ore canta lamaçais, a coisa vai ser diferente, porque não adianta, irmão, a gente mostrar algo que a gente não é, ou mostrar uma realidade que não existe, irmão. Existe uma realidade só, e é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo como igreja nessa terra. Não tem outra realidade. É um tempo que nós estamos passando por isso,
e que a gente está, que Deus está requerendo de nós. E a Bíblia fala, muito dado, muito é requerido, irmão. Quanto mais o Senhor dá, mais o Senhor requer da gente. E o Senhor está requerendo algo de nós. E eu creio, irmão, que é um tempo que Deus está esperando isso da gente, que Deus está esperando isso de nós. Ori canta lamassais, sudecanta lamachais. Que nós venhamos se colocar como igreja, se colocar como a igreja santa, a qual Ele está esperando da gente. Louvado seja Deus. Que vamos se posicionar, que vamos se colocar como igreja do Senhor. Ramanassais. Senhor, nessa hora, Pai, queremos declarar, Jesus, que Tu és o Senhor, ó Pai, dessa terra, dessa nação. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar agora, meu Pai, que o Senhor venha visitar, meu Deus, que o Senhor venha tocar agora, meu Pai, no fundo da terra, Senhor, brasileira. Senhor, os interesses estão muito grandes em cima do Brasil, Senhor. Há um interesse muito grande, Deus, em cima do Brasil. Isso quer dizer que não existe nenhum espírito mais profético, nenhum ambiente mais profético do que aquele onde Há um interesse, irmão, em cima dessas mortes. Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, mas ele se fez testemunha de Jesus. Há um interesse, irmão, sobre tudo isso que está acontecendo. Há um interesse espiritual sobre São Paulo. E o buraco era maior, irmão. E era 3 linhas. E essas 3 linhas representavam algo muito grande, como se fosse uma cúpula ali embaixo. E terminava na Avenida Paulista mesmo. E era uma coisa horrível, irmão. Eu quero nesse momento denunciar no mundo espiritual tudo que está sendo colocado, meu Pai, na Zona Sul, tudo que tem sido colocado nos bancos, tudo que está, meu Pai, embaixo da terra, aqui no Brasil, em São Paulo, os interesses e a quantidade de dinheiro e a quantidade de demônios que estão agindo, Pai, que está sendo pagos, porque eles eram pagos, irmão. Eles estavam sendo pagos. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor toque a nossa nação. Que o Senhor venha tocar a nossa terra. Pai, nós te pedimos agora, eu te peço, Pai querido, Pai amado, Ori canta lamassais, que o Senhor venha visitar de uma forma muito grande, meu Deus, a nação brasileira, Pai. Que o Senhor venha tocar agora, meu Pai. O Senhor venha tocar a nossa terra, Pai. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, São Paulo e amarra o principado de morte. Estou com vontade de vomitar, irmão. E foi muita coisa muito feia, irmão. E era muitos demônios, eles não tinham dó, não. Eles iam puxando, irmão. Eles não iam simplesmente pegando quem já estava morto. Eles iam puxando. Algumas pessoas ele vinha já toda desfigurada, porque no momento que puxava, elas estavam sendo realmente, era como se essas pessoas elas eram obrigadas a ir. Elas estavam sendo obrigadas a ir, exatamente isso. E eram trituradas, porque elas tentavam se segurar e eles
puxava com um negócio tão forte, irmão, e chegava o corpo, às vezes chegava em pedaços dentro daquele trem. E era levando o corpo vivo mesmo. Mas eles eram demônios perigosos. Os piores demônios estavam ali. Dericanta lamassurianda ramanaya sais. Nessa hora eu denuncio, Pai, no mundo espiritual, ó Pai. Eu denuncio agora, Pai. Eu denuncio que o inimigo está fazendo com o Brasil, ó Pai. O que nem o presidente não sabe. Senhor, o que nem o presidente não está conseguindo, nem os pastores não estão vendo, Senhor. Mostra, Pai, para os pastores, mostra para os líderes, que tenha 70 dias de oração, 70 dias de jejum seguido. Não adianta, enquanto não parar as mortes, não pode parar o jejum, não pode parar a oração, não pode parar o choro, tem que chorar. Como o Joel falou isso, irmão. O Joel falou isso, irmão. Para chamar o povo, poupa o teu povo. Vamos chorar como sacerdote, ministro no altar, ele dizendo: poupa o teu povo. E falando para os pastores, para os líderes, para os sacerdotes, chorar entre o alpendre e o altar, falando um dia de proibição. Não é um dia só de jejum para o Brasil, é muito mais do que isso, irmão. E eram muitos hospitais que eu via aqueles espíritos puxando dentro as pessoas dentro dos hospitais, dentro dos lugares, puxando até médicos, puxando também pessoas que trabalham em hospitais, trazendo para dentro, irmão. Há algo muito sério no mundo espiritual acontecendo, que às vezes nós mesmos não sabemos. Aonde está morrendo até os médicos, os plantonistas, os enfermeiros estão sendo arrastados para a morte porque muitos estão sendo contaminados. Se nesse momento, Pai, eu quero nessa hora, Pai, pedir perdão dos meus pecados, pedir perdão dos pecados da igreja. Senhor, é uma causa onde nós precisamos se colocar e ficar de pé, Senhor. Deus, como Daniel, Pai, por essa causa eu me coloco de pé. Nós devemos se colocar 3 vezes ao dia, irmão. O inimigo veio com tanta raiva em cima de mim porque eu estava orando nesse fim, nessa situação para o mundo e para o Brasil. Eu quase que morri há dias atrás. Vocês não fazem ideia o que eu passei. Vocês não fazem ideia. Mas o Senhor Deus sabe disso, o que eu estou falando aqui para vocês. Que vocês se posicionem como igreja, irmão. Não brinquem, não brinquem, não brinquem. Não brinquem com as coisas sérias. Comece a orar, comece a clamar. Comece a orar em família. Comece a orar, irmão. Que os cultos agora não é culto para fazer um louvor apenas, não. Tem que ser um culto para trazer uma adoração diferente a Deus. A adoração a Deus que Ele merece, amém. É verdade, sim, mas é uma adoração de humilhação. Os cultos têm que ser todo voltado para humilhação, irmão. Não é por situação, não é por situação
de interesses nossos, não, irmão. Não é. Culto para engrandecer a gente, ou culto para simplesmente assim melar o nosso ego, sabe? Tipo os louvores alimentar o nosso ego. Não, a gente não tem que receber nada, tem que ser entregue, irmão. O povo tem que se humilhar, simplesmente chorar e cantar louvores de súplica. A igreja tem que se levantar para isso, pessoal. Se levantar como louvores de súplica, para que vocês não venham a ter ninguém que vocês amam atingido com isso. Gente, vocês não fazem ideia o negócio que era, a revelação que eu vi agora. Eu acordei assustado, tão assustado, porque era como se fosse o povo estivesse dormindo e estavam arrancando as pessoas da família deles, arrancando de dentro das casas. Satanás está querendo matar a sua família, irmão. Está querendo matar o teu povo. E puxava com muito forte. E aquele principado era vivo. À frente do trem era o principado. E ele vinha com a boca aberta já. Dere canta lamaçais. Que nós vamos se posicionar como igreja. Senhor, nessa hora, Pai. Você acredita se você quiser, irmão. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu quero nesse momento denunciar, Pai. Senhor, esse mal que está sobre a terra. Há um mal sobre a terra. E não tem, irmão. Não adianta a gente querer mentir, querer hipocrisia, mentirinha. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo, irmão. Não tem mais tempo. Irmão, era muito rápido. Eles vinham e recolhiam o povo e puxando. Não é recolhia, não. Era puxando mesmo. Era puxava o braço, puxava as pernas. Arrancava até sem as pernas, sem os braços. Trazendo para dentro com muita raiva. O inimigo está com pressa de levar milhões de pessoas, inclusive em São Paulo ou em todo o Brasil, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu quero denunciar no mundo espiritual agora, que seja destronado agora. Ah, mas Deus é maior. Deus é maior. Quando eu falo isso, mas Deus vai dar vitória. Deus é maior, viu, irmão? Deus vai agir. Irmão, não vamos agir dessa forma, como omissos na casa de Deus. A gente não tem mais tempo, irmão. É uma realidade. Se você crê, não crê, está acontecendo do mesmo jeito. Se você crê, não crê. De qualquer jeito, irmão. Está morrendo milhares de pessoas. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Se você quiser mentir, pode mentir. Se você quiser dizer Deus sabe de todas as coisas, Deus é maior, Deus sabe de todas as coisas. Deus vai fazer. Mas Deus, tudo está no controle, está no comando de Deus, sabe? Você quiser falar o que você quiser falar, você pode falar. Mas, irmão, é tempo de a gente se posicionar para que não perca, para não perder as famílias, para não perder os familiares. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre minha casa com teu sangue. Cobre a minha família com teu sangue. Cobre a minha família, cobre a minha esposa, a minha filha. Cobre-me com teu sangue, Jesus. Cobre, Senhor. Cobre o meu ministério. Cobre cada pessoa, Pai, desse ministério. Eu vim aqui alertar, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a minha vida. Cobre com teu sangue. Cobre a minha mãe Miriam. Cobre meus irmãos e irmãs. Os meus sobrinhos, meus parentes. Cobre com teu sangue, Pai. E eu não quero que aconteça, Pai. Pai, guarda, Senhor, também os
familiares de cada um que está aqui, blinda cada familiar, cobre com teu sangue. O Senhor está pedindo dias a mais, que nós precisamos clamar em 40, 50 dias, irmão, em clamor, em jejum mesmo, em jejum, irmão. Faça jejum de 40, 50 dias. Eu falei ontem na live isso. Os pastores têm que fazer isso, irmão. Fazer esses dias tudo, irmão. Enquanto não parar essas mortes, não vamos parar de jejuar, não vamos parar de fazer súplica na igreja, súplica nas lives, só chorando e pedindo para que Deus venha mudar essa situação.